dia. Não sei se vai ser bom dia, boa tarde, boa noite. Mas eu tô gravando esse vídeo agora de manhã. Eu tava me arrumando e eu senti muito vontade de falar sobre isso com vocês. Eu vou fazer esse vídeo enquanto eu me maqueio, porque é o momento que eu tenho agora. Eu vou fazer rapidão, enquanto meu filho tá distraído ali no quarto. Se vocês ouvirem um barulho, é ele, tá bom? Mas relevem e prestem atenção. Eu tava ali pensando na minha vida, na minha trajetória. Eu cresci uma criança, uma pessoa que sofreu muito abuso emocional e moral. Eu cresci ouvindo muitas palavras destrutivas, negativas ao meu respeito. E o triste de tudo isso é que em determinado ponto da minha vida eu me tornei essa pessoa. Eu acabei me tornando a pessoa que todo mundo falava que eu ia me tornar, porque eu acreditei naquelas palavras. Mas não é o assunto desse vídeo agora. E isso trouxe, assim, sequelas na minha vida, na minha adolescência e na minha vida adulta. Mas desde 2018, eu fiquei grávida do meu filho Vicenzo. E eu comecei a fazer terapia, e essa terapia me ajudou muito, porque desde os meus 17 anos eu comecei a tratar esses traumas, né? Mas a terapia, ela foi assim, mais intensiva, me ajudou muito. Inclusive eu preciso voltar, porque eu não terminei. Mas o que eu tava pensando é porque lá em Mateus 16, deixa eu ver na minha cola, Mateus 16, que Jesus estava contando para os seus discípulos que era necessário, só um momentinho, vou ver meu filho, que era necessário ele sofrer, né, ele padecer, sofrer injustiças, né, que era necessário para ele. E aí mostra que Pedro virou para ele, tipo, tentou defender ele, falar: não, Jesus, isso não vai acontecer com você, a gente não vai deixar isso acontecer com você, né, tentando ser o que a gente julga de bom amigo, né? Mas o engraçado é a resposta de Jesus, que Jesus vira... Eu tô olhando pra cá porque eu tô vendo reflexo no celular, tá? Porque Jesus vira pra ele e diz: pra trás de mim, Satanás. Se a gente parar pra pensar, a atitude de Pedro era o quê? Era boa, né? Ele tava querendo defender o amigo, ele amava Jesus. Só que o que Jesus fala... Deixa eu ler aqui pra vocês, ó. E virando-se, Jesus repreendeu a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a de Deus, mas sim os homens. Por que Jesus falou isso? Porque Deus já havia um projeto sobre a vida de Jesus. O que Jesus já sabia que ele teria que ser, né, que ele ia morrer, que ele seria crucificado. Esse era o destino de Jesus aqui na terra. Então, quando Pedro, mesmo que com a sua boa intenção, ele tenta defender Jesus disso, por que Jesus diz para ele: para trás de mim, Satanás? Porque essa atitude de Pedro, se Pedro tivesse defendido Jesus, não deixado Jesus morrer na cruz, nós não estaríamos aqui, nós não teríamos o plano de redenção. Então, e aí quando Jesus está lá no jardim e Judas vem com os guardas para entregar Jesus para ser preso, Jesus vira para Judas e chama ele de amigo, fala: que viestes, amigo? E Pedro, que queria defender ele da dor e do sofrimento, ele chama o cara de Satanás. Então isso veio muito forte no meu coração. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos caminhar com os Pedros, com aquelas pessoas que não querem ver a gente sofrer, aquelas pessoas que muitas vezes vão massagear o nosso ego, ouvir aquilo que a gente quer ouvir. Mas a verdade é que, se nós formos seguir essas pessoas, o propósito de Deus sobre a nossa vida não vai se cumprir. Nós precisamos do Judas que vai nos trair com um beijo. Nós precisamos do Judas que vai nos entregar. Porque esse Judas vai fazer com que a gente cumpra o propósito de Deus sobre a nossa vida. E não só isso, lógico que aqui ninguém vai ter que morrer de fato como Jesus morreu. Ele já morreu na cruz, não é disso. Mas é da nossa morte diária, entendeu? Essas pessoas... Gente, eu acho que eu tô fazendo uma cagada, mas eu não sou maquiadora, não sigam isso, tá? É só o que... Pera, deixa eu pegar um outro espelho. Então, nós precisamos olhar para essas pessoas que nos tiram da zona de conforto,
que desafiam a nossa vida, sabe, quem nós somos, que fazem coisas que vão ser desconfortáveis para nós, nós precisamos, assim, ter uma gratidão até por essas pessoas, porque essas pessoas estão sendo usadas para nos direcionar para o nosso destino, estão sendo usadas para nos levar para o lugar onde Deus quer que nós estejamos, quando Deus escreveu a nossa história, sabe? E a verdade é que todos nós precisamos de transformação. A nossa luta maior, Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas, mas é contra principados e potestades. Mas ao mesmo tempo, ele também diz de uma luta interna que acontece entre a nossa carne e o nosso espírito. Então, nessa luta da carne e do espírito, nós precisamos matar a nossa carne para que o que é do Espírito em nós seja revelado, para que a gente possa ser transformado, né, naquilo que Deus quer que nós nos tornemos, para cumprir o propósito que Ele tem sobre a nossa vida. Então, eu tô falando... eu tenho que ficar de olho no Vicenzo. Então, por que eu tô te falando isso? Eu não sou a única pessoa. Todo mundo sofreu por algum tipo de abuso, cresceu ouvindo alguma palavra, né, que trouxe algum mal. Todo mundo, eu acredito, eu acho difícil não ter uma pessoa que nunca passou por isso na infância, na vida adulta, enfim. Mas eu só quero dizer pra você, não tenha ódio dessas pessoas, libere perdão sobre a vida dessas pessoas. Não tô dizendo também pra você virar amiga e andar, ser bestes, não. Mas abençoa a vida dessa pessoa e olhe com o propósito de que essa pessoa está sendo usada por Deus para te aproximar do destino que Ele tem sobre a sua vida. Porque para nós recebermos o propósito de Deus sobre a nossa vida, a nossa vida carnal, o nosso eu carnal precisa ser transformado, ele precisa ser morto. Porque é aquilo que fala, acho que em Lucas, se eu não me engano, né, que não se deita vinho novo em odres velhos. Porque se colocar um vinho novo no odre velho, o odre faz o quê? Ele arrebenta, ele não suporta o peso. Então, o nosso velho homem, o nosso eu, a nossa carne, ela precisa ser morta para que aquilo que é de Deus, o espiritual de Deus, venha sobre a nossa vida e a gente suporte o peso de glória que isso vai trazer sobre nós. Então, quando você passar por perseguições, quando você passar por situações que vão te tirar da zona de conforto, quando você for traído, sabe? Quando você for julgado injustamente, não tenha ódio de quem faz isso com você, mas no fundo do seu coração, reflita e pare para pensar se você não precisava passar por isso. Porque a verdade é que a gente fala que, mas eu não precisava passar por isso. A gente precisa sim. A gente precisa passar pelos perrengues pra gente mudar, pra gente ser transformado. Então as coisas ruins que acontecem na nossa vida, a gente precisa passar por elas, sabe? A gente precisa passar por elas, porque essas provações, né, Paulo diz, né, que nos mostra a perseverança, elas nos leva à perseverança. Ela nos ensina a ter esperança, ela muda o nosso caráter. Gente, até que tá ficando bom aqui, né? Tá prestando aqui, não sei, a Vera, né? Um blushzinho. Minha filha tá aqui. O que foi, meu amor? Então, eu sou muito grata. Eu sou muito grata hoje, né? Porque eu não era. Mas hoje eu sou muito grata pelas pessoas que foram usadas para me tirar da zona de conforto. E eu agradeço a Deus pela vida delas, eu as abençoo, libero perdão sobre a vida delas. Mas eu louvo a Deus porque eu acredito que essas pessoas, sem perceber, elas estão me aproximando do propósito de Deus sobre a minha vida. Então ame essas pessoas também, essas pessoas que cruzam no seu caminho e você acha que elas estão querendo te prejudicar, mas na verdade elas estão sendo usadas por Deus para te transformar, tá? Agora eu vou terminar minha maquiagem.
Então, minha gente, é esse o resultado. Vem, filha. Ai. Olha lá. Então é isso, gente. Esse conteúdo, né, é uma coisa que tem muito mais para ser explanado, mas como eu já tô na correria, né, eu não consegui fazer. Mas quem sabe eu não volto a fazer um próximo vídeo sobre esse assunto. Mas é isso. Essa é a mensagem que eu queria deixar para você. Libera perdão, até porque falta de perdão é um veneno que consome o nosso coração, viu? Ele concorda. É um veneno que pode até refletir, né, em somatização. Quando nós somatizamos demais nossas emoções, pode até trazer doença física mesmo no nosso corpo. Então, libera o seu coração sobre a falta de perdão, sobre a amargura, libera isso. Isso é um bem que você vai fazer pra você. Mas pra gente fazer isso, pra gente conseguir liberar perdão, a gente precisa abrir mão do nosso orgulho. E aí esse é assunto para um próximo vídeo. E é isso. Vamos juntos crescer pra cumprir o destino que Deus tem sobre a nossa vida, tá bom? Beijo, tchau! Dá tchau agora. Agora é pra valer, garoto. Tchau! Tchau, beijão! Tchau! Tchau! Igual blogueira. Tô me sentindo bonita. Mamãe tá bonita, filho? Gostou, tô bonita. Vou pôr um brinco pra ficar em casa.